Nesse vídeo eu vou te contar sobre como fazer delineado de acordo com o seu formato de olho. Oi gente, eu sou a Marina e está começando mais um vídeo aqui no canal, mas antes não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. Você já parou para pensar que as suas milhares de tentativas de fazer delineado estão sendo frustrantes, pois você nem sequer sabe qual é o seu formato de olho? Então, sem mais delongas, bora bater um papo aí sobre quais são os formatos de olho e como fazer delineado em cada um deles. Começando pelo delineado para olhos grandes. Esse é o seu caso, então preste bem atenção. Primeiro de tudo, eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês. A questão do claro e do escuro, por exemplo, o escuro ele traz um ar de profundidade, ele diminui. Então, para olhos grandes, o que a gente quer é não ressaltar ainda mais para não parecer aí que você tem os olhos esbugalhados. Então, para fazer o delineado, a gente vai começar fazendo traço mais grosso, só que bem rente aos cílios. E se você optar por fazer delineado com sombra, alguma coisa assim, opte por tons mais escuros, porque eles costumam dar mais aquela sensação de profundidade. Seguindo aí nessa mesma linha de raciocínio, use lápis preto na linha d'água, tá? Para ele deixar os seus olhos mais proporcionais, né? Porque o lápis preto ele dá essa sensação de diminuição, assim como o lápis branco ele dá a sensação de abertura, mas a gente já vai falar sobre ele. E aí uma coisa também que eu acho bem interessante, que eu acho super bonito, inclusive eu fiz isso nessa minha make, é puxar assim um pouquinho pra lateral, porque isso deixa um olhar um pouco mais sexy, sabe? Eu assim sou completamente apaixonada, todos esses delineados que dão essa puxada no olho, eu já quero. Agora vamos para o segundo tipo de olho, que é o delineado para olho caído. O que fazer para levantar esse olhar? Você vai começar, caso você goste de delineado, porque às vezes mesmo eu dando essas dicas, a pessoa não gosta e não quer fazer e tá tudo bem. Aqui é para quem gosta e não sabe como trabalhar aí para valorizar esse olhar. Então, para esse tipo de olho, a gente começa fazendo traço bem fininho aqui no canto interno e vai engrossando conforme vai chegando aqui para o canto externo. Nesse tipo de olho a gente vai optar pelo lápis ou branco ou bege na linha d'água, né, ou sombra clara, alguma coisa assim, para realmente abrir esse olhar. E também dá para usar uma técnica com rímel, que é passar bastante camadas no rímel, ou melhor, nos cílios, mais dessa região externa, que é justamente para empurrar o olhar para cima, sabe? Então não focar muito aqui e sim no canto externo para levantar. No caso dos olhos pequenos, o traçado do delineado a gente vai manter ele bem fininho, porque diferente do caso dos olhos grandes, que é fazer um traço mais grosso, quanto mais grosso você faz, menor fica o seu olho, né? Então, no caso dos olhos pequenos, se a gente fizer um traçado muito grosso, o olho vai ficar bem pequenininho. E novamente a gente usa o lápis bege ou branco, né? Aí vai muito da escolha, tem gente que não gosta muito do efeito do lápis branco, prefere o lápis bege, que é um pouquinho mais suave. A gente vai usar também nesse tipo de olho para abrir o olhar, porque a intenção é justamente, né, favorecer. É sempre buscar o proporcional. No caso dos olhos grandes, que é demais, a gente busca abaixar um pouco para chegar no nível mais normal. E a mesma coisa dos olhos pequenos, né? Elevar um pouco o tamanho desse olho, para sempre chegar ali numa medida equivalente, digamos assim. Lembrando que não existe olho bonito, olho feio, olho estranho e etc. Cada olho tem a sua particularidade, né? É importante a gente levar isso em consideração. Cada pessoa tem a sua beleza. Aqui as dicas que eu trago pra vocês são dicas pra valorizar a beleza de vocês. Não é pra falar, ai, uma coisa é feia, a outra é bonita e nada disso, tá? Aqui é só pra realmente valorizar ainda mais a sua beleza e elevar a sua autoestima. Para os olhos puxados, o traçado a gente vai fazer de uma forma mais moderada, então nem tão fino, nem tão grosso. E na hora de fazer o traçado em cima, a gente vai fazer do meio do olho pro final, né, pro canto externo. Fazendo esse traçado como se fosse dando uma elevadinha nele, sabe? Não fazendo ele totalmente reto, porque a intenção é levantar esse olhar.
E novamente o lápis branco ou bege, né, lápis claro na linha d'água para também abrir esse olhar, porque costuma ser um olho um pouquinho menor, mais fechado, né? Em seguida, temos os olhos amendoados, que assim, são os olhos considerados mais fáceis de delinear pelo formato deles, eles são mais fáceis de trabalhar. Isso não significa que são mais bonitos, que são melhores, que são superiores e etc. Como eu falei, cada olho tem a sua particularidade e às vezes de nada adianta você ter um olho amendoado se isso não combina com o todo. E também a sua beleza, né? Sempre pensem nisso, cada pessoa tem a sua beleza. Mas eu vou deixar aqui uma sugestão para esse tipo de olho também, que seria basicamente começar também com um traço fino aqui no canto interno e fazendo um traço mais grosso conforme vai chegando no canto externo. Mais ou menos aí no último terço dos cílios, enfim, mais pra cá assim, sabe? Mas se você tiver esse tipo de olho, assim, você pode usar e abusar das maquiagens que tá tudo certo. E por fim, mas não menos importante, os olhos fundos. Então também começando com um traço bem fininho no canto interno, engrossando até o canto externo, mas assim, sutilmente, nada exagerado. E uma dica muito interessante também é você criar pontos de luz aqui na região mais do canto interno. Porque a ideia da luz e sombra, né, do claro e do escuro, no caso da luz, é ressaltar. Então assim, é como se não afundasse mais ainda, porque se eu coloco uma sombra preta ou eu faço um esfumado preto, eu iria afundar mais ainda esse olho. E a ideia é claramente não fazer isso. Então vocês percebem que mesmo o tema sendo delineado, tem outras técnicas de maquiagem que a gente pode utilizar para fazer esse balanço, né? Para procurar valorizar mesmo o seu tipo de olho. Agora, se o seu caso é aquele tipo de olho que tem as pálpebras mais caídas, e isso normalmente é mais comum em mulheres maduras, o melhor tipo de delineado é só aquele com traço, sem a perninha. Porque justamente por ter esse excesso de pelezinha da pálpebra, o tracinho provavelmente vai sumir, então acaba que não funciona muito. Aí a gente pode brincar também com a parte de esfumar, né? Então fazer um esfumado pretinho para disfarçar, usar um delineado infinito, que eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal já, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, mas eu pretendo trazer um outro tutorial de delineado infinito, que é uma técnica muito bacana para quem não sabe fazer delineado, porque, ou melhor, o delineado gatinho, porque ele tem a técnica do delineado, mas acaba sendo mais fácil. É um delineado que você consegue disfarçar o finalzinho dele com sombra preta e fica simplesmente maravilhoso. Eu adoro fazer esse tipo de maquiagem, eu acho uma técnica super bonita. Claramente que existem outros tipos de delineado, outros estilos de desenho. Hoje em dia existem uma infinidade de formatos, inclusive o que eu estou usando é o chamado delineado invertido, que a gente faz por baixo. Tem delineado gráfico, delineado colorido, delineado com glitter e etc, etc. São muitas variedades, mas essas variedades eu acho que não inclui pessoas mais iniciantes, porque exige um pouco mais de habilidade. Então primeiro comece do básico, né? Comece treinando aí, entendendo como que funciona o seu olho, vai testando, porque de nada adianta eu chegar pra você e falar, olha, o delineado gatinho funciona para X tipo de olho, você tentar fazer e simplesmente não conseguir. Então o que eu quis trazer aqui não é um desenho específico para o seu tipo de olho, porque assim, isso não existe, tá? Aqui eu quis deixar mais claro a questão do traçado, se você deve usar um traçado mais grosso, mais fino, ou começar de um jeito e terminar do outro, né? Como é o caso em relação a começar mais fino e ir engrossando, ou no caso de olhos puxados, começar mais do meio. Então eu realmente espero que esse vídeo tenha te dado assim uma luz, né, sobre como trabalhar e entender que assim, delineado é muita prática, não tem muito assim passar de teoria, né? Claro que eu ainda pretendo trazer mais um vídeo aqui sobre o tema de delineado, para realmente criar aí todo uma base, né, para vocês estudarem e treinarem, irem aperfeiçoando essa técnica que é tão amada e tão desejada por todas as mulheres. E homens também, é claro. Então se você gostou,
Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo e deixar uma sugestão para os próximos vídeos. E se vocês querem mais séries como essa, né, que eu tô fazendo de delineado, deixem aqui nos comentários que vai ser muito importante para mim, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!